Então, vamos lá, né? Como eu falei para vocês, a sequência aí, que do arenito, por exemplo, a gente vai formar o quartzito, que é aquela rocha que eu falei para vocês a respeito do pedra-sabão, né? A pedra Santomé, existem essas denominações em relação à pedra-sabão ou quartzito, considerado quartzito. Então, como que é formado? Olha as estruturas, a diferenciação de uma rocha, no caso aí uma rocha sedimentar para uma rocha metamórfica, né? Então, o arenito e tanto o arenito quanto o calcário são rochas sedimentares. Então, olha a disposição que elas têm dos minerais. Já quando a gente pega aqui o mármore ou o quartzito, olha como eles são mais bem agregados. Isso que vai mudar a estrutura deles, resistência e textura. Então, quando a gente fala do mármore ou do quartzito sendo utilizado para certos ambientes, está relacionado também à sua resistência. Então, o calcário, ele dá origem ao mármore, certo? O arenito ao quartzito e o argilito à corneana, que é uma rocha aí menos conhecida. E eles todos são de que tipo? De metamorfismo de contato, aquele que é o centro incandescente, né, a parte do magma, vai entrar em contato com as demais rochas e transformá-las, certo? Então, a textura dessas rochas é não foliada. Então, é o que eu falei. Com relação ao metamorfismo de contato, o que é a influência? O calor. Quando a gente fala do metamorfismo regional, que é o outro tipo de metamorfismo, é um pouco diferente. Por quê? Aqui a gente está falando de extensões superficiais. E aí a gente tem vários graus de temperatura e pressão, é outro agente. Então a gente tem, por exemplo, aqui, vou mostrar para vocês todas elas, mas o alto grau de metamorfismo é um gneiss, um médio é um xisto e um baixo é um filito, né? Então vamos lá, ó. Vamos chegar próximo, ó. O gneiss, por exemplo, ele está nessa região, né? Quando a gente tem aí os xistos, eles estão mais longe, né? E os filitos, então, mais longe ainda. O que que isso quer dizer? Essa cadeia de montanha, essa placa oceânica também vão influenciar, além do calor que a gente vai ter aqui próximo ao magma, a gente tem influência, então, dessa movimentação das placas tectônicas, gerando a pressão dentro da litosfera, mesmo que seja uma placa oceânica, porque abaixo do oceano existe essa pressão também. Então, aqui, né, ó, como eu falei para vocês, a gente vai ter, então, a litosfera, o manto, que seria uma área mais líquida por conta de estar mais próximo ao magma. A gente tem, né, rochas que não sofrerão isso e as rochas que sofrerão. Então, aqui a intensidade é maior, porque a gente tem maior pressão em relação a essa região, né? Então, do mesmo jeito, a C tem mais pressão que a B, a C tem mais pressão que a B, que tem menos pressão, mais pressão que a A. Então, isso tudo está relacionado a essa pressão e essa temperatura para influenciar na formação das rochas magmáticas. Metamórficas, pessoal, desculpa, às vezes eu confundo o termo, mas nós estamos falando das rochas metamórficas, que sofrem metamorfismo. De que, de que grau? Vai depender do grau desse metamorfismo, mas influenciado pela pressão e pela temperatura. Né? Então, aqui, ó, a gente tem essa compressão, olha só que interessante. A ardósia vai ser formada por condições de baixa pressão e temperatura. O xisto vai ter uma questão mais mediana, né? E o gneiss, ele está muito perto desse centro de pressão. Então, a compressão ocorre daqui, ocorre dali, ela começa a subir a cordilheira montanhosa por essa pressão, assim que se formam os relevos, tá, pessoal? E isso também vai formar algumas características das rochas. Então, vamos lá. Ó. Quando eu tenho a formação do granito, esse granito com essa grande pressão e temperatura, né, por ser um metamorfismo de regional, ele forma um gneiss. Olha dentro os minerais desse granito e compara com esse do gneiss. Então, ele começa a compressão existe e transforma isso, e rearranja aquelas partículas dos minerais.
né? A mesma coisa aqui, ó, antes da compressão, e olha a diferença do relevo aqui. E depois da compressão, olha como mudou a característica dessa rocha. Então, né, o aumento do metamorfismo. Então, a gente tem um granito, né, um mica-xisto e esse gneiss. Já texturas mais folheadas, então, né, a argila, a ardose e o xisto. A gente vai ter, então, essa pressão mais intensa, por causa exatamente dessa transformação dos minerais. Né? A gente tem um gneiss, que é a formação dele. Vejam, os minerais, né, sofreram a pressão e a temperatura. A gente tem aqui a ardósia, né? Aqui alguns folhelos. Então, a ocorrência, né, dentro da classificação metamórfica com foliação. Então, as texturas, ó, a orientação, a gente tem 100 camadas em camadas. Tem a granulação, a composição. Então, aqui são os minerais, ó, clorita, mica, quartzo, feldspatos, anfibólios, piroxênios. Então, a composição deles vai dar origem à ardose, o filipto, o xisto e o gneiss. Esses são os mais conhecidos, tá? Então, vai dar composição. Esses que têm foliação. Os sem foliação, né, a gente vai ter, então, os metaconglomerados, que é a formação já de rochas sedimentares, o quartzito também e o mármore. Então, geralmente, sem foliação está relacionada à formação de rochas metamórficas pelas sedimentares. Já essas são formadas a partir do quê? São formadas a partir de rochas que são graníticas. Então, a ardósia, no caso, a ardósia não, a ardósia vai ser de sedimentar. Ó, o metamorfismo da ardósia é o argilito. Então, ela tem foliação e ela é de metamorfismo regional, pressão e temperatura. Então, o metamorfismo dela, do argilito, vai formar ardósia. Tá? Então, a gente vai ter essa característica da ardósia. Então, ela vai ser formada, ela é muito utilizada em quintais, né, ou até mesmo em banheiros. Essa é a rocha bruta, ela vai ser foliada, vai ser um metamorfismo regional e formada a partir do quê? Do argilito, pessoal. O argilito é uma rocha sedimentar, tá? Formada, então, pela deposição de uma grande quantidade de argila. Os xistos, né, eles apresentam essas características. E os gneisses, eles são os granitos que são mais puxadas aos minerais deles. Então, o gneiss ele vai ser formado a partir do quê? Do metamorfismo do granito, né? Utilizado aqui na parte de acabamento, aqui mais áreas externas. Né? E sem foliação, aí a gente tem o metamorfismo de contato. Então, qual a diferença entre o com foliação e sem foliação? Com foliação vai ser aquele de metamorfismo regional. Sem foliação vai ser aquele com metamorfismo de contato, que é só o calor, né? Então, quais são eles? O metaconglomerado, o quartzito, que é a pedra-sabão, e o mármore conhecido aí nas áreas externas. Então, o quartzito, como eu falei, ele é usado também em acabamentos externos, né? E ele é formado a partir do metamorfismo do arenito. E o mármore vai ser a partir do metamorfismo do calcário, né? O mármore é uma pedra, é uma rocha muito cara aí para dar acabamento, ela é caríssima, ela é de ocorrência natural também, assim, a partir desses processos, né? Então, em Minas Gerais existe uma cidade que chama Itabirito, então o Itabirito também é uma rocha, né? O anfibolito são rochas formadas a partir desses metamorfismos. E a identificação, então, da rocha metamórfica vai a partir de sua textura, a sua composição mineralógica, a sua estrutura e o nome. Né? Então, quais são as composições mineralógicas mais comuns nas rochas ígneas? A gente vai ter o quartzo, os feldspatos, as biotitas, os piroxênios e os anfibólios. Lembram na aula, quando a gente falou da aula das rochas magmáticas? A gente falou do quartzo, né, os minerais máficos, que são esses, e os minerais félsicos.
Nas sedimentares, a gente já tem a calcita, a dolomita, a argila, a hematita, a goetita, então que formam então as rochas sedimentares. Já nas metamórficas, todos eles vão sofrer alterações. Então a gente vai ter a formação da clorita, a sericita e o talco, né? Então, esses são os minerais mais comuns nas rochas metamórficas, exatamente por sofrer o metamorfismo. Aqui é uma representação gráfica, então, né? Quais são as estruturas das identificações. Então, a gente vai ter a maciça, né, que não tem alteração, xistosa, a gnáisica, por isso que o gnais é dessa forma, né, as xistosas, as cataclásticas, que são alterações nas rochas dessa forma, granulares, parecem grãos, e com foliações, né, e migmatítica. Então, é como se a rocha tivesse essas características estruturais. Né? Aqui, ó, a estrutura maciça, um exemplo é o quartzito, né? Estrutura granular, ó, parecem os grânulos. A estrutura gneissica, né? Ó, comparando aqui, né? O achatamento dos minerais. Aqui, além dela ser gneissica, ela tem um poro, né? Então ela é porfirítica por isso. Né? Estrutura maciça e xistosa. O que é o xisto? É esses brilhos, tá? Tá vendo que tá brilhoso? Né? Aqui a xistosa também, os xistos, mecaxistos, e a migmatítica, né? Olha que interessante, essa rocha com essa estrutura, né? Olha só. Então, é muito próximo ao metamorfismo elevado. Aí aqui o grau que a gente falou, a transformação a partir dos processos de temperatura e pressão, a ardose é um baixo grau, né? O micaxisto ele já vai ter um médio grau, vai ter uma xistosidade um pouco mais acentuada. E o gneiss ele é muito, muito elevado. Então, a classificação das propriedades macroscópicas, geralmente a gente está relacionado aí, ó, né, os quartzitos, os gneisses e os xistos. Então, a gente vai ter a composição mineralógica, geralmente relacionado aí a quartzos e micas. Então, o quartzo que dá aquela textura mais mais relacionados ao quartzito, no caso, a mica é o brilho. Os feldspatos com características um pouco mais argilosas, então os mármores vai ser praticamente calcita e dolomita, por quê? É a origem da onde? Do calcário. E as ardósias, né, que são as rochas magmáticas, metamórficas, desculpem, vão ser basicamente por quartzo e argila vitrificada, porque essa argila vai sofrer o metamorfismo. E aqui é a identificação, né, dessas rochas. Então, o mármore é o 1 e o 2, todos eles são mármores. O quartzito, então, são 3 tipos de quartzitos, o 3, o 4 e o 5. O 6 é um gneiss, o 7 também é um gneiss. O 8 é um xisto, né, um muscovita xisto. O 9 é um filito. O 10 e o 11 é um granito, o granito que está aqui só para demonstrar a diferença, ó, do gneiss, né? Ó, o gneiss aqui, ó, retilíneo, e o granito não. E esse aqui, então, um calcário calcítico, para mostrar para vocês também a diferenciação do mármore, né? Então, é interessante que no calcário a gente vê a deposição certinha dos minerais e a consolidação. Então, parece um formato de deposição como se fossem faixas, né? Diferente do metamorfismo. Metamorfismo é algo mais que parece que sofreu uma pressão mesmo. Então, aqui algumas características, né? Por exemplo, dos mármores, desses quartzitos todos que estão ali. Então, dá um exemplo aqui do mármore branco, ele é uma textura fanerítica, ele tem calcita, ele tem uma estrutura laminar, e está falando aqui as observações a respeito da rocha. O mármore bege já é afanítico, já não tem a determinação então dos cristais, também é calcita, só que é maciça,
a estrutura dele. Né? Aí a gente vai ter aqui os quartzitos, essas denominações, então, em relação à textura, lembra? A fanerítica e a fanítica. A fanerítica é aquela que os minerais são aparente a olho nu, não aparente a olho nu. Aqui a composição, né? Então, dos minerais, ó, silicita, muscovita, quartzo, biotita, calcita, as estruturas que a gente viu. E aqui é uma característica para vocês darem uma lida em relação a cada um tipo dessas rochas. Então, quando a gente tem aqui, ó, o afloramento das rochas magmáticas, certo? A gente tem erosão, deposição, sedimentos, rochas sedimentares. As rochas sedimentares colocadas aqui. Aumento de pressão e temperatura, rochas metamórficas. Fusão do magma, novamente, o aquecimento, rochas magmáticas. Então, esse é o processo de formação das rochas. Olha que interessante a estrutura dessa rocha metamórfica. Né? As estruturas, então, das rochas graníticas sedimentares, olha que diferença existe entre o aspecto delas. Né? Então, a gente tem com relação aos critérios a rocha ígnea, rocha sedimentar e rocha metamórfica. A coesão, a dureza. A gente tem que rochas ígneas são duras, as rochas sedimentares são consideradas mole. Rochas metamórficas são duras, salvo aquelas que possuem calcita, dolomita e mica. Então aquelas, por exemplo, calcita e dolomita a gente tem o quê? O calcário. Aí a presença de fósseis e matéria orgânica. As ígneas não possuem. As sedimentares pode ter. E as metamórficas também não possuem. São formadas basicamente de minerais. Estruturas típicas. A gente teve aqui, né? Granular, porfirítica, as estruturas que a gente falou. Os minerais típicos, então, quartzo, feldspatos, micas e piroxênios. Argila, calcita, dolomita, a maioria dos minerais que são despreendidos e depositados. E aqui o talco, a sericita e a clorita também, além da grafita. Quantidade de feldspatos ígneas alto, praticamente nula nos sedimentares, e aqui varia. Porosidade é baixa nas rochas ígneas, alta nas rochas sedimentares, e aqui não tem um parâmetro. Cristalinidade, cristalina nas rochas ígneas, não cristalina nas sedimentares, e as metamórficas é uma transição entre uma e outra. Então, o resumo da aula, né? A gente tem aqui as rochas metamórficas são formadas a partir do metamorfismo, certo? Esse metamorfismo ele pode ser de contato ou regional. Se ele é regional, ele vai ter então foliações. A gente tem exemplos como a ardósia e o gneiss, que são oriundos do granito e aqui da argila, né, ou do argilito. Do contato é só o calor, então a gente não tem foliação. Temos o mármore como um representante a partir do calcário e aqui o corneana a partir do argilito. Os fatores de metamorfismo, pressão e calor. Pressão vai estar relacionado ao regional e o calor ao contato. Bom, pessoal, com relação à aula sobre o metamorfismo, era isso. Né? A gente vai agora fazer algumas atividades em conjunto na sala para contar o ponto de participação. E eu agradeço. Qualquer dúvida, eu estou na sala aí para tirar dúvidas, tá joia? Obrigada.